Pronto, amigos, Aston Martin confirmou Stroll para o GP do Canadá. E aproveito e faço uma exclamação para vocês. Todo dia, aqui na telemetria, tem a cobertura interativa da Fórmula 1. Em nosso quadro, notícias relevantes. Sem rumor, sem especulação, sem achismo. Fontes verificadas, na maioria, direto da Fórmula 1. Assim vocês ficarão sempre bem informados. E ainda nesse vídeo, previsão do tempo para o GP do Canadá, os pneus para a corrida, a expectativa da Mercedes para a corrida. A Mercedes abre uma investigação sobre a falha em seu carro lá na Espanha, que ocasionou o abandono do Kimi Antonelli. Russell faz comentários sobre possível saída da Mercedes. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Pois é. Uma entrevista bem legal do Hülkenberg, do Norris sobre o Verstappen e do Russell sobre o Verstappen. Essa é polêmica, pois sabemos que esses dois pilotos não se dão bem. Então já sabe, eu valorizo muito o tempo de vocês e o meu. Então deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Aqui, meu compromisso é com vocês. Vamos lá então, lembrando que minha voz está um pouco estranha, estou me recuperando de uma forte infecção na garganta. Principal notícia da semana, essa novela que foi especulado, mentido, onde cada um tentava adivinhar o que ia acontecer, se o Stroll ia correr, se o Drogovic ia correr pela Aston Martin, ou por Le Mans, enfim. Saiu agora, notícia fresca para vocês, a Aston Martin confirma que o Stroll retornará à ação no Grande Prêmio do Canadá. O Stroll estava passando por um procedimento médico. Vamos aos fatos. Stroll diz que está animado para voltar ao volante da equipe. É o que ele quer e o que ele gosta de fazer. Ele está se sentindo bem depois de alguns procedimentos. Ele já deu algumas voltas e testes em Paul Ricard, ainda nessa semana, para se preparar. E ainda segundo o próprio chefe da equipe disse que o objetivo principal era o Stroll voltar ao volante. E olha que curioso, pessoal, isso ninguém falou, né? O Stroll já tinha feito a cirurgia há muito tempo atrás, já estava até testando o carro de Fórmula 1 nessa semana. Isso ninguém falou para vocês. Próximo capítulo. Previsão do tempo para o GP do Canadá. Montreal, pessoal. Sexta-feira, nublado, sábado e domingo também nublado. A temperatura máxima prevista para esses dias é de 20 graus apenas. Chance de chuva? Na sexta-feira, treino 1 e 2, não tem. No sábado e no domingo, 20% de probabilidade de chuva apenas. Beleza? Aproveitando esse capítulo, os pneus para o Grande Prêmio do Canadá. De novo, a Pirelli apostou para a gama mais macia, incluindo o pneu C6, que é um composto novo para este ano, que muitas equipes já tiveram problemas com ele e dificuldades. Porém, pelo fato da abrasividade da pista ser nível 1, pouco abrasivo, força lateral mínima, downforce mínimo também, tem muito pouco estresse no pneu, gasta pouco pneu. Contudo, a Pirelli está contando com a variação de temperatura, do clima, para poder dar uma apimentada na corrida. E introduzir o pneu C6 vai gerar mais emborrachamento na pista, deixando ela mais rápida ao longo de todo o fim de semana. Ou seja, no sábado, a pista vai estar mais rápida que na sexta. E na corrida, a pista poderá estar mais rápida que no sábado. Isso se não chover entre as sessões. Então, realmente, muita estratégia, análise e paciência dos estrategistas de cada equipe. Já falei para vocês em outros vídeos, estratégia de pneu define vencedor na Fórmula 1. Expectativa da Mercedes para o GP do Canadá. A Mercedes mostrou um bom desempenho no GP da Espanha. Russell se classificou em quarto e terminou em quarto, mas poderia ter sido melhor se não fosse o abandono do Antonelli, que vou falar no próximo capítulo. Mas, no modo geral, a Mercedes está indo bem no campeonato. Russell é o quarto colocado com 111 pontos. E nos construtores é a terceira colocada, mas está muito próximo da Ferrari, que é a segunda. E a Mercedes, entre as principais equipes, desde o começo da temporada, tirando a McLaren, é a equipe que mais tem consistência. Mas foi essa consistência que ela perdeu em algumas corridas. E é essa consistência que é o foco da Mercedes para o GP do Canadá. Voltar a essa consistência. O chefe da equipe disse que na Espanha, em Barcelona, o carro mostrou desenvolvimento, progresso. As atualizações funcionaram, então estão ansiosos para voltar aos trilhos em Montreal, no Canadá. No entanto, eles sabem que precisam ser mais consistentes e continuar progredindo o W16, o nome do carro, se quiserem voltar ao desempenho que tiveram no início desta temporada. Olha que interessante que eu falei para vocês. Ele faz questão de lembrar o desempenho que a Mercedes apresentou no Canadá ano passado. Vocês não lembram, né? Russell fez a pole, exatamente o mesmo tempo de Max Verstappen, 1:12.000. Uma qualificação muito bem disputada. Porém, na corrida quem venceu foi Max Verstappen, com Norris a menos de 4 segundos atrás dele e Russell em terceiro colocado, muito próximo também. E Hamilton fez uma excelente corrida de recuperação, chegou em quarto lugar. Então, historicamente, a Mercedes tem bom desempenho em Montreal, Canadá. Circuito Gilles Villeneuve. Então, querem aproveitar o bom rendimento que o carro tem historicamente nesta corrida para concluir o desenvolvimento do carro e voltar a ter uma boa performance. Kimi Antonelli, que teve que abandonar a prova lá no GP da Espanha por problemas mecânicos. A Mercedes, é claro, já iniciou uma investigação muito minuciosa quanto a isso, pois esse problema mecânico pesa muito sobre a Mercedes,
eles também são fornecedores de motores. O motor que a McLaren usa é da Mercedes. Então não pode dar problema. E nesses dias, a equipe técnica da Mercedes, lá da fábrica, já emitiu um parecer. Eles ainda não sabem o que quebrou. Vai ter que desmontar todo o carro, todo o motor, para tentar descobrir de forma precisa o que de fato deu problema. E aí sim entrar com contramedidas e soluções para serem adotadas em toda a alocação da unidade de potência. Por enquanto foi só problema no carro do Antonelli. E isso levanta um temor no paddock, sobretudo da McLaren, que também usam motores Mercedes. Mas, por enquanto, os carros da McLaren não apresentaram nenhuma fadiga, nada relacionado ou parecido com o problema que teve o carro do Kimi Antonelli. E segundo a análise deles, eles acreditam que pode estar relacionado à instalação dos motores no chassis, que na McLaren é um pouco diferente. E também, principalmente, a respeito do sistema de refrigeração e troca de calor, que na McLaren também é diferente. Que curioso, como pode uma equipe cliente que recebe o motor para o seu carro conseguir desenvolver ou adaptar o motor melhor do que a própria equipe de fábrica? É, pessoal, a engenharia da Fórmula 1 pode surpreender. No editorial de ontem, eu expliquei bem para vocês, com fontes conclusivas, o desentendimento do Russell com a Mercedes. Russell pediu aumento, a Mercedes não quer dar aumento, Russell tirou das suas atribuições que é piloto da Mercedes, entre outras coisas. Pois bem, hoje ele foi entrevistado. E olha o que ele falou. Como sempre, bem direto para vocês aqui. O repórter questionou sobre a continuação com a Mercedes. Ele falou que não é certo, não é nada certo. Mas se ele continuar na Mercedes, o próximo ano será o 5º ano dele na equipe. Apenas isso. E finalizou dizendo que ninguém sabe quando sua hora vai chegar. Você só precisa garantir que continue tendo um bom desempenho e continue entregando resultados. O que acontecer depois disso, só o tempo dirá. Finalizou George Russell. Lembrando que ele quer que a Mercedes já renove seu contrato, com um salário bem mais alto e bonificações mais altas. Mas a Mercedes, por enquanto, está segurando. E agosto tá chegando, hein? Se chegar nas férias da Fórmula 1 e esse contrato não for renovado, vai criar um reboliço nas cadeiras do esporte. Pode ter certeza disso. Hülkenberg, meus amigos, e se tem entrevista com Hülkenberg, ficamos felizes, pois ele é o grande parceiro do Bortoleto, piloto brasileiro. As expectativas do Hülkenberg para o GP do Canadá, ele que vem de um excelente resultado, 5º lugar lá do GP da Espanha. Ele fala que Barcelona marcou um passo na direção certa para a equipe. O carro estava mais forte, bom desempenho, ultrapassou até o Hamilton. E como equipe, conseguiu um ótimo resultado trabalhando arduamente. E esse tipo de fim de semana eleva o ânimo da equipe, traz boas energias e todo mundo da equipe fica feliz. Então o foco para o Canadá é manter a constância, fazer tudo certo desde o início e seguir com esse nível de desempenho alto. Lembrando, pessoal, fazer tudo certo desde o início. Estratégia de pneus. A Sauber acertou muito bem na estratégia dos pneus do Hülkenberg, conforme você pode conferir no resumo detalhado da corrida da Espanha. 56 minutos de resumo perfeito para você degustar. Mas se a Sauber acertou na estratégia com o Hülkenberg, errou na do Bortoleto. Mas podemos falar sobre isso depois. Hülkenberg ressalta que se a equipe fizer tudo certo, poderá estar de novo na briga no meio do pelotão aqui no Canadá. Tomara que a equipe acerte. Agora entrevistas um pouco mais quentes, Norris falando do Verstappen. Os dois, vocês sabem, são grandes amigos. O Norris viaja diversas vezes no jatinho particular do Verstappen para as corridas. Tiveram suas tretas dentro da pista no ano passado. Este ano foi pouco, mas se respeitam demais. E segundo Norris, Verstappen até agora não fez nada de errado ou ilegal ou antidesportivo para cima dele nas corridas. Então Norris defende as atitudes de Max Verstappen. Norris diz que por enquanto Verstappen não fez nada de errado contra ele. Verstappen está lutando contra o Norris, mas tem o direito de correr como ele quiser. Eu tenho muito respeito com o Max Verstappen, tanto como piloto quanto como personalidade. Ele tem 4 campeonatos mundiais e eu não tenho nenhum. Palavras fortes. Vamos continuar. Eu admiro essas estatísticas, esses desempenhos, mas todo mundo corre da maneira que acredita. Alguns são mais agressivos, outros mais cautelosos. Todos nós temos nossos defeitos. Eu os tenho, talvez ele também os tenha. Eu corro agressivamente, da maneira que eu acho que é certa para mim, e ele também. Os juízes decidem o que é certo e o que é errado. Quando está vencendo corridas ou lutando pelo campeonato, não pode esperar que as coisas sejam fáceis. Finaliza Lando Norris. Palavras sinceras do Norris para Max Verstappen. Lembrando que Max Verstappen, na corrida passada, entrou numa grande enrascada proporcionada parcialmente por decisões erradas da sua própria equipe, que influenciou Verstappen negativamente durante a corrida. É um assunto que já foi amplamente debatido, já trouxe aqui no canal. O próprio comissário da FIA também já deu entrevista sobre isso, mas comente aí sua opinião. Achou legal o comentário do Norris?
porque agora nesse capítulo tem comentário pesado. Russell, o antagonista do Max Verstappen, ambos já quiseram sair na porrada, dentro e fora da pista inclusive, hoje soltou mais uma provocação contra ele. Bom, desde começar essa temporada, Russell estava se colocando como o cara que vai vencer Max Verstappen. O único que teria culhão ou coragem de encará-lo na pista, ser agressivo como ele. E hoje Russell volta a falar um pouquinho mais sobre isso. No sentido de, Max Verstappen não é imbatível, pois falavam o mesmo de Hamilton, e eu fui lá e venci o Hamilton na sua própria equipe. Esse é o Russell. Russell disse: tenho total confiança em mim mesmo. A reputação de Max Verstappen é a mesma de hoje. Todo mundo acha que Max é imbatível. Era a mesma opinião que todos tinham sobre Hamilton. As pessoas esquecem que Hamilton chegou como novato em 2007 e terminou no pódio em suas primeiras 6 corridas, com um bicampeão mundial, Fernando Alonso, como companheiro de equipe. Isso diz muito. Ou seja, aqui claramente um elogio do Russell para o Hamilton, né? Como novato, já estava competindo de igual para igual com um bicampeão mundial. E continua. Sempre diz que não tenho medo de ser companheiro de ninguém. No final de 2021, Hamilton era o piloto mais proeminente do grid. Ninguém imaginaria que alguém poderia vencê-lo, sendo seu companheiro de equipe na Mercedes. Cheguei e desde a primeira corrida tive um bom desempenho. Finaliza George Russell. Meus amigos, o britânico tá confiante, hein? Eu imagino que se a Mercedes der um carro bom para ele mesmo, bem equilibrado, esse Russell vai dar trabalho, hein? E tomara que seja assim, não é mesmo? Quanto mais equipes e pilotos competindo, de igual para igual, mais legal é para nós assistirmos. E aqui, na telemetria, você sempre terá a melhor cobertura interativa e verdadeira das corridas. Inscreva-se no canal, deixa o like e compartilha para os amigos. E lembrando, hein? Toda a programação desse fim de semana já está aqui no canal. Estaremos com o mapa ao vivo e a minha narração e acompanhamento com vocês. Aguardo.